A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos estar lendo a partir do versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui nós temos uma palavra de alerta, para a gente ficar com o nosso alerta ligado, né? Nosso foco tem que estar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai pegar esse mundo totalmente desprevenido, vai estar todo mundo distraído. Ele é o próprio mentor desta palavra, Ele está falando como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, festas, diversão total, distração total. Ninguém estava nem aí para as coisas de Deus. O cenário perfeito conforme nos dias de hoje. Ninguém está nem aí para as coisas de Deus. As pessoas só estão buscando e preocupadas com coisas aqui da terra. Ninguém quer saber de Deus. Essa é a grande verdade. Se você começa a falar de Deus, começa a pregar a palavra, falar do Senhor Jesus Cristo, ninguém quer saber de ouvir. As pessoas não querem saber de ouvir. Mas se você pegar lá um jogador de futebol, né? Eu costumo falar isso lá no meio da rua. Se eu chamar o Neymar para poder ficar aqui do meu lado, essa praça aqui, essa estação aqui, vai estar assim de gente. Mas como é a Bíblia, como eu estou falando o nome do Senhor Jesus Cristo, todo mundo é indiferente, ninguém quer saber. Né? Se botar lá o Neymar, tu pode vir um dia que eu vou fazer uma pregação aqui da palavra de Deus, tu pode ficar aqui do meu lado? Aí, e ele vem, né? Vamos supor que eu conhecesse ele, né? Eu não conheço ele. E se ele fica parado ali, ia ficar milhares de pessoas ali em Cordovil, na Penha, para poder escutar a palavra de Deus. Mas como é? Nem escutar, para poder ficar olhando para ele. Para você ver o valor que as pessoas dão ao Senhor Jesus Cristo. Eu estava escutando um pregador pregar, e até gostei, né? Ele falou que assim, se fosse o Neymar ou a Anitta que estivesse aqui rebolando e o outro jogando futebol, isso aqui estava lotado de gente. É verdade, as pessoas não querem saber das coisas de Deus. Vem um anúncio lá assim, ó, hoje vai ter futebol, Flamengo e não sei o quê, né? E vem outro lá, hoje vai ter a palavra de Deus. Todo mundo corre para poder ver o Flamengo. Ninguém quer saber das coisas de Deus. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Quando o dilúvio vir, vai estar tudo desprevenido. Aí vão gritar socorro, Senhor Jesus. Só que vai ser tarde demais. Agora eles são indiferentes às coisas de Deus. Mas quando a trombeta tocar, eles vão correr para lá. Só que vai ser tarde demais. Deus lá em Gênesis capítulo de número 6, versículo 14, mandou Noé fazer a arca. E Noé fez. Lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo 7, diz assim: pela fé,
Noé, sendo avisado de coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, ao qual condenou todo mundo. Ou seja, ninguém acreditou. Noé ficou construindo uma arca, porque Deus ia mandar o dilúvio. A Bíblia diz que Noé tinha 400 anos de idade, e 500 anos de idade foi quando a arca ficou pronta. Ou seja, ele ficou 100 anos, mais ou menos 100 anos, pessoal, falando, né? Porque as pessoas iam lá perguntar para ele: o que tu está fazendo aí? Para que isso? E ele falava: eu estou fazendo isso porque vai vir um dilúvio sobre a terra. Lá em 1 Pedro diz que Noé apregoava a palavra de Deus, mesmo assim ninguém se arrependia. Então ele falava: pessoal, entra porque vai vir um dilúvio e vai consumir todo mundo. Mas quem estiver aqui dentro vai estar seguro. Deus falou comigo, mas ninguém acreditava. As pessoas zombavam. É como hoje. Tu está lá pregando a palavra de Deus, passa aqueles ônibus superlotados, né? Indo para o Maracanã, e eles ficam zombando de você. E olha lá, tá maluco, falando de Jesus, que interna esse cara. E a gente está lá, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Isaías 55, versículo 6. Mas eles estão querendo o quê? Só festas, que nem está aqui, ó. Está lá, ó. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento e não perceberam. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Aí veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será também o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ou seja, o mundo vai ser pego de surpresa pelo Senhor Jesus. Então, sem muita delonga, se você não fez ainda, aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Procura aí, perto da sua casa, uma igreja aonde está sendo pregada a palavra do Senhor Jesus com seriedade, aonde não estão fazendo menção de indulgência, de coisas estranhas, né, dentro da casa do Senhor, porque também tem isso. Mas você vai saber aonde tem um pastor sério, cuidando bem sério das coisas que Deus está mandando a gente fazer. E aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente, meu irmão, como único e suficiente Salvador. Esse é o maior patrimônio que eu e você podemos ter. O Senhor Jesus fala assim, ó, não, lá em Mateus, né, capítulo 10, está escrito assim: não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, né? Mas tenha medo daquele que pode matar e jogar o seu corpo no inferno. Pode matar o seu corpo e jogar a sua alma no inferno. Isso é muito forte. Então abre o seu olho. Deixa essas coisas do mundo para trás, porque o cenário está perfeito para a gente poder se agarrar com Deus. É claro que você não vai largar tudo assim, deixar de fazer. Tu tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que ter tua vida. Mas não tira os olhos de Deus. Não deixa essas coisas te iludir, porque isso tudo vai passar. Ele está falando aqui: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras vão permanecer para sempre. Há um futuro maravilhoso para quem tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Não caia na armadilha que todos são filhos de Deus, que não são, não. Filho de Deus, só aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas que tenha vida eterna, uma promessa de salvação. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para cuidar disso. Né? O projeto dele era esse, para a vida eterna de todos nós, de ter uma família com ele. Então ele enviou o Senhor Jesus Cristo para que a gente, através da aceitação no Senhor Jesus Cristo, a gente possa ser filho de Deus e ter direito à salvação eterna. Em João 14, versículo 6, o Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só através do Senhor Jesus. Não tem mais ninguém que possa levar a gente até a Deus. Não tem Nossa Senhora, não tem Virgem Maria, não tem Santo Expedito, não tem São Jorge, não tem Buda, não tem Maomé, não tem ninguém, meu amigo. Só o Senhor Jesus Cristo. Só Ele morreu e só Ele ressuscitou. Mas ninguém está sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Então nós somos obrigados a acreditar nisso se a gente quiser. Porque tem 2 lugares prontinhos, aguardando todos os seres humanos da terra. Um é o céu, o outro é o inferno. Aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, céu. Aqueles que rejeitarem, inferno. Não tem mamãe me chora. Então aproveita a sua oportunidade. Aceita hoje o Senhor Jesus Cristo, tenha um compromisso com Ele. João capítulo 1, versículo 11, ou versículo 10, está escrito assim: veio para os que eram seus. Ele veio para os que eram seus. Mas os seus não aceitaram, rejeitaram Ele. Mas todos quantos o aceitaram, se fizeram filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então a gente se faz filho de Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo é o maior patrimônio que a gente pode ter, porque é a vida eterna com Deus, para sempre. E há outras pessoas que vão rejeitar e que já rejeitaram, que já estão nesse contexto aguardando o julgamento, vai ficar num lago de fogo ardente, aonde o próprio Senhor Jesus diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, sofrimento o tempo todo junto com o diabo. Então aproveita essa oportunidade. Parece um conto de fada, né? Mas é verdade. A palavra de Deus diz que prove a Deus, pela loucura da pregação do Evangelho, salvar aquele que crê. Então a gente tem que pregar esse Evangelho de loucura, que é a palavra de Deus, para que você possa acordar e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não adianta você até gostar de ver o vídeo, gostar de ver outros pastores pregar, ir na igreja, né? Eu vou lá, mas tu tem que ter compromisso. Tu tem que ter feito aquilo assim, ó, quando o pastor já chamou lá. Quem é que quer entregar a vida na mão do Senhor Jesus Cristo hoje? Você vai lá, pastor, eu quero. Aí o pastor vai fazer lá a apresentação ao público, todo mundo vai ver, né? E depois vai marcar o dia para você ser batizado na água e você passar a ser um filho de Deus. É desse jeito, meu amigo. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não adianta ficar lá, gostar, tem que aceitar Ele como único e suficiente Salvador, para você se fazer filho de Deus e não criatura. Então fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Noé pregou, Noé construiu a arca e Noé se salvou. Se salvou ele e a sua família, um total de 8 pessoas.
O mundo todo foi destruído e 8 pessoas só foram salvas. É assim mesmo. São poucas pessoas que vão acreditar. Tomara que você seja um dos que acreditam. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Antes, quero pedir a você, procura aí perto da sua casa. Aí perto da sua casa tem uma igreja. Igreja evangélica. E escuta a palavra. Quando o pastor fizer o apelo, você fala, eu quero aceitar o Senhor Jesus. Tenha um compromisso com Deus, para que Ele possa também ter um compromisso com você. Saia do estado de criatura e passa a ser filho de Deus, para que você possa estar seguro. E essa coisa só pode ser feita através quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até a próxima, se Deus assim permitir.